Apocalipse. E o capítulo 21 é a última, é a penúltima folha da sua Bíblia. É o penúltimo versículo da Bíblia. Gente, está muito fácil de abrir. Se você for oriental, se você abrir do lado ao contrário que a gente faz, né, da última para a primeira, vai ser a segunda página. Olha, não tem como errar. Que bênção, que bênção. Vamos ler versículo 21, do capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 8, e a palavra de Deus diz assim: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: O tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará entre eles. Eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. E ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. O que estava assentado no trono, sobre o trono, disse: Eu faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, pois estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber de graça da fonte da água da vida. Versículo 7. Aquele que vencer herdará essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Mas, quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no largo ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Pai, fala conosco através da sua palavra. Confronta, Senhor, a gente, mas conforta-nos, ó Deus, em saber que o Senhor está conosco. Fala conosco, usa-nos agora, Pai, para a glória do Teu nome. E o que o Teu Espírito Santo possa estar fluindo entre nós. Que o Teu Espírito Santo possa estar aqui agindo sobre cada um de nós. Assim eu oro para a glória do Teu nome e em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Não pode esquecer de fazer menção à colega da Sofia. Como que você chama? Eu já te vi por aqui, não já? Sofia falou: Tainara, que Deus abençoe a sua vida. E temos também a família do Marcelo e da Miriam, né? Que Deus abençoe vocês. E temos Aurindo, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe vocês, né? Que essa casa, essa família aqui possa abraçar vocês e que o Espírito Santo possa falar com cada um de vocês nesta manhã. Amém? Queridos, imagine uma pousada, imagine um hotel, sei lá, eu até pesquisei em Dubai, né? Porque as melhores e as mais bonitas pousadas, os melhores e mais aconchegantes hotéis do mundo, do planeta Terra, estão lá naquela região. Mas eu não achei nada para comparar com a ideia que eu quero ilustrar aqui, para colocar uma fotinho aí, né? Mas imagine esse hotel. Imagina essa pousada, onde você tem de tudo, do bom e do melhor, à sua disposição. Imagine que lá na recepção, então, 2 homens vão fazer o check-in de entrada, felizes da vida. Trabalharam a vida inteira, 40 anos ali num local, trabalhando, executando atividades, fazendo uma série de coisas assim, aparentemente iguais. E aí eles chegam nesse momento paradisíaco, né? Esse momento relaxante, gostoso. E aí, na hora que vai fazer a sua inscrição, o homem da recepção aceita um, mas vira para o outro e diz assim: não há vagas. Aquele homem entra em desespero. Como não há vagas? Como para um tem vaga, um é bem recebido, né? Um ali, o recepcionista recebe e fala: não, pode entrar aí, fica à vontade, seja muito bem-vindo. Mas para o outro, o recepcionista fala: olha, não temos mais vagas para você. Aquele homem se desespera.
Aquele homem entra em desespero e fala, como não? Como que não há vagas para mim? Tudo isso daqui, olha quanto espaço, olha quantas moradas, olha quantos quartos, olha quanta comida, olha a praia, olha tudo do bom e do melhor, tudo aqui, como que não há vaga para mim? E o recepcionista novamente responde, olha, não há vagas. Não tenho o que fazer, não há vagas. Então, aquele que conseguiu entrar, aquele que está lá, então ele andando, desfrutando, olhando para as belezas do ambiente onde ele estava, pergunta para um dos responsáveis pelo hotel, e ele diz assim, poxa, por que eu pude entrar e o meu companheiro lá, colega de trabalho, não pôde entrar? E o recepcionista respondeu, por um simples motivo. Vocês ficaram muito tempo no mesmo lugar, vocês ficaram muito tempo numa empresa, vocês ficaram lá fazendo 40 anos a mesma coisa, mas você tinha comprometimento. Você não estava ali por estar. Você queria algo mais. Você estava feliz com o que fazia. Você se empenhava com o que você fazia. Você era comprometido com aquilo que você fazia. Já ele não. Ele estava lá por estar. Talvez ele estava lá somente fazendo o que era pedido para ser feito. Estava ali fazendo só algo para receber o seu salário no final do mês. E aquilo que ele tinha que fazer era só aquilo que fazia. E ainda fazia mal feito. Via coisas que tinha que fazer e passava por cima. Só fazia o que lhe era mandado. Não era proativo em nada. Não amava o que ele estava fazendo. Já você, pelo contrário, não. Você se dedicou, você se empenhou, você amou, você viveu pela causa. Havia um comprometimento. Então pode desfrutar daquilo que é lhe garantido. Moral da história. Nós podemos estar, fazer o que tiver que ser feito em qualquer lugar. Mas se nós não fizermos com amor, se nós não fizermos com compromisso, não vale de nada. Muitas vezes a gente trabalha só para ter o salário lá no final do mês, mas não está nem aí com o patrão, não está nem aí com as coisas que estão acontecendo, e nós não podemos fazer assim. Nós precisamos ter compromisso com tudo aquilo que nós fazemos, porque o nosso compromisso não é com homens, não é com empresas, não é com bens, mas é com o Senhor Jesus. E quando nós trazemos esta aplicação para o reino de Deus, é a mesma coisa. Nós não podemos simplesmente estar. Nós precisamos nos comprometer. Estar na igreja, estar nos ambientes onde a gente começa a dar uns glórias e tal, qualquer um pode estar. Mas compromisso com a obra do Senhor, somente os seus filhos, somente aquele realmente que se identifica com o Senhor, somente o que realmente entendeu o sacrifício de Jesus, esse se compromete. Esse não consegue ficar na igreja simplesmente por estar. E aí a gente vê que o nosso Deus, então, Deus é um Deus de compromisso. Deus é um Deus que está comprometido com comprometidos. Deus é um Deus comprometido com comprometidos. E por conta disso, nós vamos ver alguns pontos aqui nesta manhã, onde eu posso afirmar para vocês que para alguns casos não há vaga no céu. Aí vocês devem estar aí se assustando. Nosso pastor virou um herético agora em dizer que não há vagas no céu. Pois eu quero dizer para vocês que, como a palavra diz, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, tem vaga no céu. Nem todo aquele que está na igreja há 40 anos tem vaga garantida no céu. E aí nós vamos ver o porquê disso. Separei apenas 3 pontos. Hoje nós temos discipulado, nós vamos falar bastante sobre isso. Mas eu quero dizer o primeiro ponto, que não há vaga no céu para aquele que não teve um encontro verdadeiro com Jesus. Já pararam para pensar que todos querem ir para o céu? Se nós fizermos uma pesquisa aqui, vamos fazer uma pesquisa. Quem quer ir para o céu, levanta a mão. Vou olhar com calma para a gente ver, olha só que pesquisa interessante. 100% da igreja quer ir para o céu. Ou menos eu, né? Não, deixa eu levantar a mão também, né? Quem quer ir para o céu? Levanta a mão de novo. Isso, todos nós queremos ir para o céu. Então todas as pesquisas mostram isso.
Em qualquer lugar que você for, acho que até em Marte, que os caras estão lá pertinho do céu, você perguntar lá, quem quer ir para o céu? Os ETzinhos vão falar, eu. Porque todos querem ir para o céu. Mas ninguém quer um comprometimento com o céu. Ninguém, a maioria das pessoas não querem comprometimento com a causa do Evangelho. E mesmo dentro da igreja. Muita gente no Brasil inteiro, principalmente no nosso país, vamos falar do nosso país, tem muita gente que é simpatizante do Evangelho. Tem muita gente que acha bonitinho o movimento gospel. Tem muita gente que acha bonitinho, né, levantar cedo, ir para a igreja, né, se emperequetar todo para ir lá para o culto do rede. Né, todo mundo curte essas coisas, mas não há um comprometimento. Pode achar Cristo um personagem legal, Cristo um cara legal, ó. Cristo foi um revolucionário, ele era realmente um cara intrigante, interessante, mas ninguém quer responsabilidade com esse Cristo. E o pior, acreditam que realmente vão entrar no céu, seja por obras ou por simpatia. Acreditam, inclusive, que qualquer porta é entrada para o céu. Quantas pessoas nós conhecemos, quantas vidas a gente sabe por aí, quantas histórias a gente sabe por aí, de pessoas entrando por qualquer porta, achando que aquilo vai levar ao céu, bebendo de qualquer fonte, comendo de qualquer horta, pegando qualquer caminho, qualquer atalho, para chegar ao céu, mas não vai chegar ao céu. A palavra de Deus diz lá em João 10, Jesus dizendo, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Então não existe outra porta. Por que João também vai dizer que a porta que conduz ao céu é estreita e a outra é larga? Porque para chegarmos aos céus há um esforço da nossa parte, há uma responsabilidade a ser cumprida da nossa parte. Aí há pessoas que quando vê aquela porta larga, não, é mais fácil ir por aqui. Aqui eu não tenho que renunciar ao pecado. Aqui eu não tenho que renunciar às drogas, às bebidas, o sexo, às baladas. Eu não tenho que renunciar a nada disso. E se estão me dizendo que por aqui também chega ao céu, eu vou por aqui. E estão indo para o inferno, dando glória a Deus. Olha que coisa interessante. O mundo está perdido. E em muitos casos a igreja está sendo omissa. O céu, ele é um espaço ilimitado. Mas para chegar ao céu, você vai ter que passar pela cruz. Você vai ter que passar por Jesus Cristo, que é o único caminho. João 14,6, eu sou o caminho. Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém vem ao céu, a não ser por mim. É Jesus que está dizendo isso. Essas são palavras de Jesus. Então, para se chegar ao céu, para poder desfrutar da sua vaga, lá no céu você vai ter que passar por Jesus. E quem se encontra com Cristo, inevitavelmente, aquele que não resiste à graça, aquele que realmente se entrega a Cristo, inevitavelmente se torna um discípulo de Cristo, um discípulo de Jesus. Então nós vamos ver que o discípulo de Jesus, ser discípulo de Jesus, implica em algumas responsabilidades. Olha que coisa interessante, ser discípulo de Jesus implica em responsabilidade. Nós não somos mais os mesmos, não podemos viver como vivíamos antigamente, não é isso? O marido que era um marido tranqueira, encontrou com Cristo, não tem como ele continuar sendo tranqueira. A esposa tranqueira, a mesma situação, é água e óleo, não dá para eu ter Cristo na minha vida e continuar vivendo uma vida como eu vivia antigamente. Não dá, há mudança. Cristo em nós, esperança da glória, mudança, é mudança, o Senhor muda. Se o Senhor não mudou a sua vida, se o Senhor não moldou o seu caráter, não mudou as suas ações, a sua atitude, é porque você não teve um encontro com Ele. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Quem se encontra com Ele se torna um discípulo. E o que é um discípulo? Um discípulo é um imitador do Mestre. Efésios 5, 1 e 2, Paulo dizendo, sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Uau, que responsabilidade! Se nós olharmos nos evangelhos e nós formos ver,
quem foi Jesus Cristo, como Jesus Cristo andou, nós precisamos então imitar o nosso mestre. Somos cristãos, não somos? A palavra cristão não quer dizer pequenos cristos, não é isso? Imitador. Então, aonde nós estamos, quem olhar para você tem que ver quem? Cristo. Então, nós vamos precisar sermos éticos, sermos honestos, sermos íntegros, dar testemunho do reino de Deus, porque não era isso que Jesus fazia? Jesus veio a esse mundo anunciar que o reino dos céus é chegado. E ele vivia esta vida, ele testemunhava isso. Por onde ele andava, ele fez diferença. E aí você vai falar, Jesus fez diferença porque ele era Deus, ele fazia os milagres. Nem todo lugar que Jesus passou, ele fez milagre. Mas em todo lugar que ele passou, ele fez a diferença. E qual é a diferença que nós, como representantes, como imitadores de Cristo, qual a diferença que nós estamos fazendo nos contextos em os quais estamos nós inseridos? Uma outra coisa, o discípulo, ele é um aluno dedicado, ele é um aluno esforçado. Tiago 1:22 diz que o crente ele precisa praticar e viver a palavra. Estamos praticando e vivendo a palavra? A igreja hoje em dia está se esforçando em conhecer a palavra de Deus? Ou está por aí, como nós temos visto no nosso país, né, o coaching, a autoajuda, né, só palavras de prosperidade, palavras de bênçãos? A palavra de Deus tem tudo isso. Só não tem autoajuda, porque a ajuda vem do alto. A palavra de Deus contém ajuda do alto. Mas a palavra de Deus também nos confronta. E o texto que nós lemos, o versículo 7, diz: ao que vencer herdará das bênçãos. Então, peraí, vamos entender uma coisa. Isso quer dizer que só vence aquele que batalha, aquele que luta. Irmãos, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, acaba a moleza. Porque no mundo espiritual que nós não enxergamos, o mundo espiritual é real. E há uma luta, sim, entre espírito. As potestades espirituais estão guerreando para levar a nossa vida, a nossa alma para o inferno. E o Espírito Santo está guerreando por mim e por você, para que nós possamos vencer as lutas da carne. As lutas que nós enfrentamos aqui na carne também estão lá registradas. Está sendo travada uma luta muito grande na esfera espiritual, e às vezes a gente não crê nisso. Queridos, somos seres espirituais, e o diabo está lutando neste momento para levar a sua alma para o inferno. Nós precisamos nos atentar a isso. Por isso que a palavra de Deus ela é bem clara. Ao que vencer, vai desfrutar. Então, às vezes, a gente está aqui frio, desanimado, cansado, a gente não quer fazer nada, a gente só faz o que tem que fazer por obrigação. Aí eu vou lá na igreja para o pastor parar de falar, eu vou lá no culto do rede para o Alex, para a Elaine parar de falar. Não, nós sabemos que é uma luta, é um desgaste, mas vamos fazer mais para o Senhor. Nós podemos, nós devemos fazer mais pelo reino. O discípulo é um homem, um novo homem, é um revestido. Agora o discípulo ele é revestido pelo poder do Senhor. Então nós temos as nossas lutas, os nossos problemas, as situações complicadas neste mundo, nesta vida, mas a palavra de Deus nos diz que tudo isso é passageiro. Irmãos, isso não é eterno. O que é eterno para a vida do discípulo de Cristo é o céu, é a vida eterna lá, o desfrute com o Senhor. Isto é eterno. Irmãos, se você olha lá para o seu saldo, está lá o saldo negativo, é gerente cobrando, daqui a pouco tudo isso vai passar. Seja íntegro, seja honesto, seja decente, seja testemunha de Cristo, mas não sofra desesperadamente com os sofrimentos deste mundo. Queridos, isso tudo é efêmero, é passageiro. Nós estamos aqui lutando, guerreando, mas o céu nos aguarda. A palavra de Deus diz: Jesus foi lá preparar a nossa morada. Ele foi lá e Ele está nos esperando. Vinde, benditos do meu Pai. É isso que você vai ouvir quando você chegar lá no céu. Venha, valeu a pena. Queridos, não se esqueçam.
E muitas vezes nós esquecemos e negligenciamos o sofrimento de Jesus Cristo por nós. Ele veio a este mundo. Primeiro, Filipenses vai dizer isso, ele se esvazia da sua glória. Ele se torna homem, como eu e você. Ele padece, ele sofre, ele passa por situações as quais passamos. Ele foi humilhado, ele foi agredido, ele foi espancado e ele foi morto no nosso lugar. Já disse aqui, falo de novo, a gente não morre por ninguém. A gente fala, nós pais, mães, a gente até fala que a gente morre pelos nossos filhos, mas eu não sei não. É capaz de na hora, se tiver uma opçãozinha, a gente põe o vizinho. Não, mata ele, eu não. É assim. Nós somos assim. Nós precisamos valorizar o sacrifício de Jesus por nós. O discípulo de Cristo, ele é revestido. Agora ele é um novo homem, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Por isso abandona a mentira e tudo aquilo que não faz parte de Jesus. Efésios 4, 24 e 25 nos ensina isto. Outra coisa, a gente não tem prazer em pecado. O discípulo de Cristo, ele não tem prazer em pecado. Antes, ele vai batalhar para viver em santidade. A palavra de Deus, ele diz que sejam santos porque eu sou santo. É o que Jesus está dizendo. Mas nós não vamos, enquanto estamos aqui, nós não vamos conseguir chegarmos na plenitude da santificação. Quando chegar esse momento, nós seremos levados, seremos arrebatados. Mas o processo de santificação é diário. Eu preciso me santificar hoje. Eu preciso buscar a santificação hoje. Amanhã eu vou buscar, depois da manhã eu vou continuar buscando. É este o ciclo da nossa vida. E como nós buscamos a santificação? Buscando ter o nosso relacionamento direto com Deus. É a santidade de Deus nas nossas vidas. Um discípulo de Cristo é assim. Vocês conseguem imaginar um Cristo meia boca, como a gente? Vocês conseguem imaginar um Cristo pecando escondidinho? Vocês conseguem imaginar um Cristo mentindo? Um Cristo que não está comprometido com a própria causa dele? Não dá para imaginar isso. Vocês conseguem imaginar um Cristo preguiçoso? Um Cristo que não gosta de fazer nada além do que lhe é pedido? Não. É um compromisso. Jesus, ele veio a este mundo para morrer. Esse era o compromisso dele. Vocês conseguem imaginar se chegar lá na última hora, lá na hora que ele está lá no monte orando, Pai, aí em vez de falar, né, Pai, afasta de mim esse cara, ele fala assim, Pai, mudei de ideia. Deixa que esses povos ali lá da ICT Osasco, deixa que eles vão para o inferno, eu não vou morrer por eles não. Vocês conseguem imaginar isso? Só que é isso que muitas vezes nós estamos fazendo. Quando nós negligenciamos, eu não estou me referindo apenas a nós aqui, ao nosso grupo, mas eu estou dizendo de um modo geral. Mas muitas vezes o homem age desta forma, negligenciando o que o Senhor fez por ele. Outra coisa, aquele que tem então um encontro com Cristo, ele tem uma vida totalmente restaurada. E este discípulo, ele assume então a posição de viver de acordo com os padrões de Cristo. Vai ser fácil? Não, mas a Bíblia nunca falou que seria fácil. Mas a Bíblia nos diz o quê? Ao que vencer, herdará todas estas coisas. Ao que vencer. Então não importa o seu passado. Não importa o que você fez lá para trás. O que importa é o que você é, o que você vai fazer a partir de agora. O discípulo de Cristo não é nenhum supercrente. Não, de maneira alguma. Mas o discípulo de Cristo é aquele que sabe que não consegue fazer nada, que depende totalmente de Jesus. É aquele que reconhece que não é o mínimo, mas que depende totalmente do Senhor. O discípulo de Cristo, ele vive em busca das coisas do alto, pois sabe que é isso que o mantém vivo. Sabe que são as coisas do alto que o levarão lá para o céu. O discípulo de Cristo, ao ser notado, faz com que o seu Cristo, o seu mestre, apareça. João 1,30, João Batista está dizendo isso. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, quando as pessoas, quando o mundo, quando os colegas da faculdade, quando os colegas de serviço, quando o seu chefe olhar para você, o seu cliente olhar para você, ele vai olhar e vai ver Cristo na sua vida.
Ele vai olhar: Miriam, você está aqui, eu estou vendo algo novo na sua vida. É Cristo. Fernando, eu estou vendo algo novo na sua vida. Maria, eu estou vendo um brilho diferente no seu olhar. É Cristo, é o Espírito Santo de Deus. É isto. Queridos, nós precisamos entender isso. Nós não somos nada, agora é Cristo. Paulo vai dizer isso, que Cristo vive em mim. Já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu preciso exalar o bom perfume de Cristo. Eu preciso exalar as virtudes de Cristo na minha vida. É isso que eu preciso. Quem se encontra com Cristo, esse tem vaga garantida no céu, pois é Ele quem garante. Não sou eu quem garante nada, eu não garanto nada. Mas a palavra de Deus diz que Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele foi preparar lugar. Então é Ele, é tudo por Ele e é tudo para Ele. Não há vaga no céu para quem não se parece com Cristo. Para quem tem até o mesmo penteado que Cristo, a mesma roupinha de Cristo, o mesmo olhar, sabe? Frequenta os mesmos lugares. Mas se não se parecer, se não tiver uma vida entregue a Cristo, esse vai ficar só se parecendo. Faça uma autoanálise. Cristo é visto em você? Todo dia pela manhã eu tenho feito isso, e às vezes eu me assusto. Eu olho no espelho e olho: será que estão vendo Cristo em mim? Eu procuro de todas as formas, todos os dias, testemunhar do Evangelho, pregar o Evangelho, fazer com que Cristo seja visto na minha vida. Isso é uma luta diária, porque nós vivemos na carne. Às vezes uma fechada no trânsito já nos irrita. Às vezes alguém te ofende, já se irrita. Uma notícia na televisão te irrita. A questão do domínio próprio, né? A gente fala tanto de domínio próprio, fruto do Espírito, mas é tão difícil. Sim, é difícil. Mas há o que vencer. Há o que vencer. Herdará todas estas coisas. Procure se analisar. Verifique se você tem se parecido com Cristo. E se não tiver, comece a buscar no Senhor. Não há vaga no céu para crentes sem compromisso com Deus e sem a sua obra. Então o primeiro ponto foi: não há vaga no céu para aquele que não passa por Cristo, que não conhece, não tem um encontro com Cristo. O segundo ponto é: Deus não tem compromisso, né? Não há vagas no céu para crentes sem compromisso. Em Barcelona, eu já esqueci o nome da cidade, esqueci o nome do construtor, mas havia lá uma catedral sendo construída, e pegaram 2 daqueles pedreiros, e para um perguntaram, né? O que você faz aqui? E aí ele fala: eu sou um pedreiro. Eu estou aqui carregando massa, quebrando parede, fazendo um chapéu. Eu sou um mero pedreiro. E perguntaram para este senhor aqui, que me fugiu o nome: o que você faz aqui? E ele diz assim: eu construo catedrais. Estava fazendo exatamente o mesmo serviço, só que enquanto um fala: eu sou um simples pedreiro, o outro está mostrando: não, eu construo catedrais, eu faço coisas boas, eu faço coisas novas, eu faço coisas maravilhosas. E a história desse senhor aí diz que ele ficou 50 anos dentro de uma catedral, até ela ficar prontinha, bonitinha. Isso se chama compromisso. Isso se chama comprometimento. Enquanto uns estão fazendo por fazer, outros estão ali pela obra, pela causa, fazendo por amor. Todo crente tem que ter, no mínimo, um pouquinho de compromisso com Deus, um mínimo de comprometimento com a obra do Senhor, senão alguma coisa está errada. Se o crente, se o Filho de Deus, ele não se preocupa com almas, não se preocupa com a igreja, não se preocupa com nada, alguma coisa não está legal, alguma coisa está errada. O crente, ele precisa separar tempo do seu dia para estudar a Bíblia, para falar com o seu Deus, o seu devocional. Como eu posso ter compromisso com Deus se eu sequer falo com Ele? Quando o Paulo, há 40 anos atrás, começou a chavecar a Eliana, eu duvido que ele não se preocupava com ela. Eu duvido que ele não ficava: nossa, hoje eu vou fazer alguma coisa para agradar a Eliana. Aí quando ele ia visitar, levava um buquê de flores, um chocolate. Fernando também com a Maria, está lá chavecando a Maria. Aí deixava ela em casa no domingo, na segunda-feira já estava pensando no próximo encontro.
Aonde que eu quero chegar com isso? Eu tenho um encontro com o Senhor, mas eu não tenho expectativa no encontro com Ele, eu não me preparo para isso, eu sequer falo com Ele durante a semana, eu lembro de orar na hora que o calo aperta. Como que eu tenho um comprometimento com Deus? Perco oportunidades para convidar as pessoas para vir para a igreja. Perco oportunidades para falar de Jesus. Eu não falo da minha igreja, eu não falo da minha comunidade, eu não falo da minha conduta, eu não falo da minha salvação, eu não falo de nada disso. Então não há comprometimento. O crente, ele quer estar nas atividades da igreja com o povo de Deus. Gente, vocês não têm noção como eu espero o domingo para estar com vocês. Hoje tem discipulado e almoço. Gente, que coisa mais linda, fantástica, como eu esperei esse momento. Chego aqui na quarta-feira, fico agoniado, esperando que o povo chegue, eu quero abraçar o meu povo, é a minha família, vocês são a minha família. Na segunda, na terça, quinta, sexta e sábado, vocês podem ter certeza que eu saio falando com alguém. Eu ligo para um, eu ligo para outro, eu vou fazer visita, porque eu não consigo ficar longe do povo de Deus. Eu acho que é por isso que o meu chamado é de capelania. Todos os dias eu estou fazendo alguma coisa. Não porque eu sou melhor que vocês. Não, gente, eu sou o pior, diga-se de passagem. Mas é porque eu gero em mim expectativas de estar nas coisas de Deus, com o povo de Deus, servindo ao meu Deus. Eu amo o que eu faço, eu amo o meu Deus, eu sou feliz com o meu Deus, mesmo sem dinheiro, mesmo sem comer pizza toda semana, mesmo com um monte de situações que a gente passa, eu sou feliz com o meu Deus, eu sou feliz com a família do Senhor, na minha família. Crente não se esconde, crente não se omite, tem compromisso. Crente, ele testemunha, crente se posiciona, crente se mostra. Jesus, ele fala lá em Mateus sobre a luz, sobre o lampião. Dá para colocar o lampião no meio da escuridão na noite. Você coloca lá a lamparina embaixo da cadeira, embaixo da mesa, embaixo da cama, você esconde aquilo? Não! A lâmpada, a luz, ela fica onde? No alto. Por quê? Porque é para destacar, é para clarear, é para se mostrar, não é isso? Nós somos a luz do mundo. Então nós não podemos nos esconder, nós não podemos nos omitir. Aonde nós estivermos, nós temos que ser notados, nós temos que fazer a diferença. Aonde você está? Opa! Vamos parar de falar bobeira, vamos parar de falar o que não presta, porque um filho de Deus chegou aqui, um cristão chegou aqui, o fulano de tal chegou aqui. É isso, o cristão não se esconde, não se omite, o cristão se posiciona. O cristão não influencia, ele é influenciado. As igrejas hoje, muitas vezes, os crentes estão sendo influenciados por coisas que não condizem com a palavra de Deus, são influenciados por autoajuda, por outros livros, por uma série de coisas, mas deixam de serem influenciados pela santíssima e poderosa palavra de Deus. Esta é a que tem que nos influenciar. Este é o nosso manual, não de autoajuda, mas de ajuda do alto. Esta é a palavra de Deus, o Deus com o qual nós nos comprometemos. É aqui que nós nos relacionamos com Ele, é aqui que nós ouvimos a palavra dEle aos nossos corações. É Ele que nos manda: ide e anunciai o Evangelho, e o Evangelho dEle está aqui. E muitas vezes nós estamos nos omitindo em falar da palavra de Deus. Por quê? Porque não há um compromisso com Deus e a sua obra. O cristão, o crente, o compromissado, ele não desperdiça oportunidades para falar do Evangelho. Ele leva pessoas para a igreja, ele leva pessoas para o culto. Ele, quando na igreja, convoca os irmãos para orar, convoca os irmãos para estarem juntos. Crente não para.
Crente não para, crente faz tudo pensando no Senhor, faz tudo para o Senhor, porque isto é essencial, o Senhor é essencial na vida do crente. Você está lá trabalhando, mas você está fazendo para o Senhor. Você está buscando, andando de ônibus, buscando alguém na escola, ou indo para a escola, estudando, você está fazendo para o Senhor, pensando no Senhor. Você quer se tornar aí, sei lá, um advogado, um médico, um doutor, faça isso, seja o melhor aluno, seja o melhor advogado, tire 10 nas provas, tire 10 na faculdade, porque você está fazendo isso para o Senhor, e aí você vai usar os dons que Ele te deu, a inteligência que Ele te deu, o seu diploma, para a glória do Senhor. É assim que funciona. O crente não para, tudo que ele faz é pensando nas coisas do alto. Tudo que nós fazemos. Estou falando que a gente tem que ficar o dia inteiro dentro da igreja orando, não. Não estou falando que a gente tem que ficar o dia inteiro dentro da igreja aqui dobrado, lendo não estou falando isso não. Mas a vida do crente é uma vida em prol do reino. Não perde oportunidades. Está lá trabalhando, está lá atendendo os pacientes, está lá entregando um remédio na farmácia, fazendo o que for, faça tudo para a glória de Deus. Isto é o que nos mantém vivos, isto é a chama do crente, é pensar nas coisas do alto. É o compromisso com Deus que nos faz ter sede pela palavra e pelo amor às almas perdidas. Crente que não chora por almas perdidas está com defeito. Crente que não sente os amigos indo para o inferno, que não sofre com isso, é um crente com defeito. Faz quanto tempo que a gente não para chorar, para derramar uma lágrima por um amigo que morreu sem conhecer o Evangelho? E amigo seu, que você teve a oportunidade de falar. É hora de pararmos e analisar isso. Jesus está voltando, o tempo está acabando. É o compromisso com Deus que o faz não perder oportunidades. A falta de compromisso com Deus e com a obra de Deus é o que tem causado esfriamento na vida de muitos crentes. Eu converso com gente toda semana, eu converso com gente ao tempo todo, e eu tenho observado exatamente isso. Quando um crente não está envolvido com ministérios, quando um crente não está envolvido com as coisas do Senhor, fatalmente ele irá esfriar em algum momento na sua caminhada na igreja. É fatal. E aqui na nossa igreja, uma igreja desse tamanhinho, nós já vemos famílias passando por isso. Famílias passando por isso. E aí o que nós podemos fazer? A gente ora, a gente chama, a gente vai atrás, a gente visita, a gente faz tudo que a Bíblia nos manda fazer. Mas se você não se mexer, aí eu não tenho mais o que fazer. Não dá. Eu sei que vocês aqui ligam também para as pessoas, não só aqui da igreja, mas para outras também. Só a gente faz a nossa parte, que a Bíblia nos orienta a fazer. Mas eu estou lá, Elaine, vamos lá, Elaine, pega firme, vamos, estou com você, eu vou te ajudar, eu busco em casa, eu incentivo, eu faço isso, mas se a Elaine não se mexer, não vai adiantar. Né? Então a gente começa a ver o quê? Também a falta de interesse nas coisas ministeriais faz também com que o crente se esfrie. Muito se envolve com uma série de coisas, mas não sobra tempo para o mais importante, não sobra ânimo, não sobra forças para se ter compromisso com Deus. Já pararam para pensar isso? Se você está vivendo um momento como esse, irmãos, assuma um compromisso. Assuma se comprometa com alguma atividade. Eu não estou dizendo aqui, queridos, que é o ativismo que vai te salvar. Não, não é isso. Mas é que quando nós estamos aqui compartilhando ministérios, quando eu estou triste, quando eu estou cansado, quando eu estou sofrendo, alguém está comigo para me levantar. É assim que funciona. Quantas vezes eu estou chateado, cansado, triste, bato lá na casa do Alex, na casa da Elaine, gente, eu estou cansado, eu estou esgotado, eu estou desanimado. E aí eles estão lá para me erguer, vocês estão aqui para me erguer. Quantas vezes vocês já me procuraram, estou cansado, estou triste, estou abatido, e a gente vai lá junto. É isto, é um ajudando o outro, um cordão de três dobras não se quebra com facilidade. E isto é o papel de uma família. Quando um está desanimado, o outro dá suporte para o um, e assim vai. É esta a caminhada. Todos nós passamos lutas, mas se estamos juntos nessa, está mais fácil. Então se envolva com a palavra de Deus. Já pararam para pensar numa coisa?
Às vezes a gente tem compromisso com uma série de coisas. Tudo vira prioridade em relação às coisas de Deus. Domingo de manhã, a gente sai umas 8, eu saio de casa umas 8 para vir para a igreja. Mas então vamos lá, aí chegou alguém 8 horas da manhã na minha casa, no domingo. O que eu faço? Vamos comprar pão, vamos tomar um café, vamos bater papo. A igreja já era, foi. Sábado à tarde, culto do Rede. Vamos para o Rede lá. Aí chega os primos em casa. Jogo do Corinthians. Esquece culto do Rede. Cara, está tudo errado na nossa vida. Quando a gente age assim, está tudo errado. As coisas do Senhor são prioridades nas nossas vidas. Ou a gente coloca as coisas do Senhor em primeiro plano, ou esquece. Pode parar, chega, já deu. A salvação é para todos, queridos, mas o compromisso de Deus são com os comprometidos com Ele. O compromisso de Deus é com interação, né? Os compromissos dele são com quem tem interesse para com Ele. Não dá. Olha, Ele já te deu a salvação. O Senhor já morreu, Jesus morreu, o sangue dele é alcance universal. Jesus morreu por todos e cada um dos seres humanos. Mas ela é eficaz àqueles que creem. É eficaz àquele que tem um compromisso com Ele. Aquele que se entrega, aquele que vai e vive uma vida, que luta e que vence a batalha, esse tem um encontro com o Senhor, esse herdará aquelas coisas que o texto diz, a vida eterna em Cristo Jesus. A gente precisa entender estas coisas. Prioridade, o reino é prioridade. Não estou falando com isso que a gente não pode sair, não pode namorar, não pode ir para a praia, não pode passear com você. Não, não é isso. Mas a gente não pode inverter as nossas prioridades, tá certo? Outro ponto. Uma coisa muito interessante, que eu estava conversando essa semana com um pastor e a gente, uma fala dele, né? Muitas vezes nós estamos trocando o banquete celestial. Muitas vezes nós estamos trocando o banquete de Deus pelo miojo do mundo. Você sabe que se a gente come muito miojo, a gente fica doente, não fica? É muito sódio, não é? Os negócios assim, né? Então, se a gente comer só isso, aí a gente vai dar trabalho lá no SUS, lá no PS, lá. Fica lá, Miriam, me arruma uns remédios aí, Miriam, porque o negócio está feio aqui. Não é isso? Gente, nós estamos trocando o banquete celestial pelo miojo estragado desse mundo. Gente, Deus tem tantas coisas para nos dar. Deus tem tanto para nós, e às vezes a gente não valoriza isso. A gente despreza. Não há vaga no céu para crente fingido. Já parou para pensar nisso? Ou você é, ou não é. Não existe denorex. Parece que é crente, mas não é. Não. Ou você é, ou você não é. 1 Pedro 2, de 1 a 5, diz assim: portanto, deixando toda maldade, todo engano, fingimento, inveja e toda difamação, desejai o puro leite espiritual como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação. Versículo 4. Chegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus, vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer a Deus sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Cristo Jesus. Em outras palavras, Pedro está dizendo: crente, cresça. Crente, cresça. Para de querer impressionar quem não está nem aí para você. Não queira impressionar o mundo, porque o mundo jaz no maligno. Às vezes a gente, no domingo é crente, mas na segunda-feira é baladeiro para poder fazer parte daquele grupo de balada da faculdade. Gente, o que o mundo quer é isso mesmo, é te arrastar para o inferno. Mas se mantenha firme no Senhor. Não existe crente falso. A palavra de Deus diz que lá no juízo final nós vamos ser revelados. Então assim, cara, se você está vestindo uma máscara de crente, você pode enganar aqui entre nós. Mas chegar lá no céu, chegar lá no grande dia, que as suas máscaras cairão. Na minha adolescência, até hoje quando eu vejo, eu acho muito bonito. Mas na minha adolescência era comum a gente ver aquele monte de família, de 3, 4, 5, assim, todo domingo de manhã com a Bíblia desse tamanho embaixo do braço, indo para a igreja. Eu ficava tão feliz de ver isso, porque eu sofria muito com isso, porque todo domingo de manhã, 9 horas, meu pai me levava a família inteira para a escola dominical.
Gente, como eu brigava, pai, mas domingo, de madrugada, está muito cedo, eu quero dormir, e depois eu quero ir brincar com os meus amigos, eu quero jogar. E meu pai, não, vamos para a igreja. Era eu, minha mãe, minha irmã, né, os 4. A gente ia e tal. Como eu louvo a Deus por isso, porque meu pai nunca me deixou ficar em casa. Nunca. Nunca meu pai me deixou. De domingo, a gente saía da igreja, ia para casa, almoçava, era culto ao ar livre. Mas, pai, por favor, não, você vai comigo. Como eu sou grato a Deus por isso. Porque hoje eu sou apaixonado por entregar folheto. Falaram para mim que caiu de moda, né, entregar folheto, né, no domingo. Gente, isso parte meu coração, Elaine, não poder entregar folheto. Porque eu adoro entregar folheto. Betânia, mas gente, eu sou apaixonado por isso. Preciso entregar alguma coisa para alguém. Mas então o que a gente faz? Usa então agora o tal da rede social. Mas os crentes nem isso estão fazendo. Já pararam para pensar nisso? A gente está postando lá que foi no shopping, foi para balada, foi não sei para onde. Mas não manda, né? Tipo assim, ouve aqui a mensagem lá, do pastor Gordinho. Ou então, se o pastor Gordinho não prega bem, tem a mensagem do Moreira. Tem os cultos lá que o Alex prega. Tem o Paulo, tem o Marcelo, tem a irmã Renata. Tem outros pastores, outras igrejas. Tem tanta coisa boa por aí. A gente não compartilha as nossas coisas. A gente compartilha a parada que teve lá não sei aonde, que chutaram não sei o quê, que fizeram não sei o quê, que não sei, o político dali, o político. A gente está lá compartilhando, ticando, fazendo isso, fazendo aquele assunto e tal, mas a gente não compartilha as coisas que devem ser compartilhadas. Gente, a gente não pode, não dá para ser um crente meia boca. Então, quando eu vejo essas famílias, eu fico feliz, porque pelo menos na minha época a gente dizia, ali é uma família de crente. Ali é uma família que está indo para a igreja. Olha que coisa boa. Ainda que fosse algum colega, muitos colegas lá na Taquera e tal, a gente sabia que tinha alguns desandados, como eu também fazia parte dessa lista, né? Que ele é um desandado, mas está lá, indo para a igreja. Cara, em algum momento o Senhor vai transformar esta vida como transformou a minha, gente. Cara, Deus é bom, Deus é fantástico, mas não dá para vivermos uma vida de fingimento. Ou você é, ou você não é. Ser crente hoje em dia é uma coisa muito louca, porque todo mundo agora é crente, virou moda ser crente. As igrejas se tornaram pontes, né? Eu vou lá, porque lá tem umas gatinhas, lá tem umas menininhas da hora, tem os menininhos da hora, tem uns playboyzinhos e tal. Gente, eu sou a favor de intercâmbio entre as igrejas. Eu falo isso para os nossos líderes de jovem. Eu sou a favor disso, né? Por exemplo, né, o pessoal que quer namorar, cara, que legal, se a gente conhece mais gente, né, o campo, como é que fala? O campo de visão melhora, né, meninas? Né, meninos? Né? Vai melhorando isso daí. Só que a igreja não é lugar para isso. A igreja é lugar, sim, para você se relacionar, para você ter amizade, fazer amigos. Sim, se é da direção de Deus, se Deus prepara o seu marido, a sua esposa, eu creio que é assim que funciona, que Deus vai mostrar, que Deus vai direcionar, que Deus vai mostrar, né? Mas a igreja é o local onde nós nos ajuntamos em família para adoração ao nosso Deus. A igreja não é um point. Eu vou me encontrar com a galera lá, porque depois nós vamos sair. A gente fica lá 20 minutos no culto e depois a gente vai para a balada. Não, não é isso. Gente, a igreja está ditando umas modas esquisitas. Já olharam como é legal hoje? É moda ser crente? Artistas famosos são crentes. Políticos são crentes. Ponto eletrônico, marca essa frase. Políticos são crentes. No discipulado me cobra isso, que eu quero falar uma coisa com vocês. Que aconteceu essa semana, eu preciso compartilhar com vocês. Não deixa eu esquecer. Políticos são agora crentes. Por quê? Olha a quantidade de crentes evangélicos no Brasil. É um bom número de eleitores, não é isso? Então, crente, sou crente, eu vou subir no palanque. Vou lá, glória a Deus, né? Decora 2, 3 versículos, glória a Deus. Tira foto, né? Com a Bíblia e tal. Não, glória a Deus, faz até pose. É isso. Cantores seculares são gospel, são crentes. Por quê? Porque o povo crente
Até 10 anos atrás, o povo crente não gastava com pirataria. Né? Ia lá na Conde, comprava CDs originais, tudo. Então, era um bom nicho de mercado. Então, vou cantar gospel agora porque dá resultado. Né? Mas existem muitos cantores hoje que se dizem crentes, mas que não largaram a música secular, não largaram o secularismo. Eu não estou aqui para apontar ou julgar ninguém, mas os frutos estão aí, você vê. Gente, tem até ator e atriz pornô que é crente. Uau! Que fantástico isso! Mas como que o pastor sabe disso? Que eu leio o jornal. Eu leio o jornal. Mas, olha que absurdo isso. Tem bandido que se diz crente. Outro dia vocês viram na televisão, os caras roubaram lá, desviaram um monte de dinheiro e fizeram uma rodinha para orar, para agradecer a Deus pelo dinheiro roubado. Gente, que mundo é esse? Onde nós vamos parar dessa forma? Isso é fingir ser crente. É eu estar aqui, agora aqui pregando, lindo, maravilhoso, mas na hora que eu acabar o discipulado, a máscara cai e eu sou o cara mais dizendo, gente, é isso? Não, não há vagas nos céus para crentes fingidos. Há todo tipo de crente, há todo estilo de crente, há todo tipo de igreja, estilos de igreja, mas eu quero dizer uma coisa para você que, de acordo com a Bíblia, não existe vários tipos de céu, não existem vários estilos de céu, existe um tipo de céu. É para aquele que passou pela cruz de Cristo, para aquele que tem compromisso com o Senhor. Não viva uma vida de fingimento, não viva uma vida complicada, deixe Deus agir, né? Porque vai ter um momento que as suas máscaras vai cair. Só há vagas no céu para quem foi lavado pelo sangue do Cordeiro, Apocalipse 7,14. O céu é para filhos de Deus de verdade, porque Deus é um Deus de verdade, de filhos de verdade. Não existe um Deus de mentirinha para filhos de mentirinha, um Deus fingido para filhos fingidos, né? Você finge que é meu filho, eu finjo que eu sou seu Deus. Não, não existe esta possibilidade. Deus é um Deus verdadeiro, para filhos verdadeiros, né? Isso quer dizer que estar na igreja todos os domingos por 40 anos não quer dizer nada se não houver comprometimento do crente com Deus. Não há vagas no céu para fake crentes. Isso encerra esta fala do comprometimento. Ou você é, ou você não é. Busque excelência em tudo que você fizer para o Senhor. Dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Às vezes a gente dá o resto para o Senhor. Já pararam para pensar nisso? A gente dá o resto do tempo, a gente dá o resto do dinheiro, a gente dá o resto da saúde, a gente dá o resto de tudo. Vocês já imaginaram se Deus só desse o resto dele para nós? A gente estava na roça. Então, gente, vamos fazer as coisas do Senhor, para o Senhor, com excelência. Faça o seu melhor, dê o seu melhor. Mas é tão pouco. Se é o seu melhor, faça o seu melhor para Deus. Não seja fingido, seja autêntico. Seja autêntico. E eu vou caminhar aqui, irmãos, já para a conclusão. Por conta até da hora, eu vou pular alguns pontos aqui do que eu queria falar ainda. Mas não há vagas no céu para covardes, por exemplo. A gente dá a cara para bater para tantas coisas, não é isso? A gente discute tanta coisa. Se o crente brasileiro hoje falasse de Jesus, da mesma forma que fala de política e futebol, o Brasil inteiro conhecia Jesus. Talvez a metade dos crentes de hoje seriam crentes verdadeiros, genuínos e sinceros, não seriam apenas crentes de fachada, crentes de nome. Haveria uma grande transformação no nosso país. Haveria uma grande transformação nas nossas igrejas. Às vezes a gente vai lá, a gente compra briga por uma série de coisas, mas a gente não está lá dando a cara para bater por conta do Evangelho. Primeiro que grita mais alto, tá bom. Não pode pregar aqui. Desculpa, foi sem querer, foi um acidente, eu nunca mais faço isso. E nunca mais faz mesmo. Crente precisa se posicionar. A igreja precisa se posicionar. Muitas vezes nós queremos, a igreja está de olho, interessado nas bênçãos do Senhor, mas não quer
compromisso com o Senhor das bênçãos. A gente olha para os presentes, mas não olha para o rosto, para a face do Senhor. A gente olha para a mão, mas esquece de olhar para o Senhor. Senhor, eis-me aqui, usa-me para a glória do Teu nome. Irmãos, falei só de coisa ruim, né? Só das coisas que não há vaga para isso, não há vaga para aquilo. Mas eu quero concluir dizendo, há vagas nos céus. Há vagas nos céus. Há vaga no céu para aquele que se entregou a Cristo, para o salvo que se compromete com o Senhor. Há vagas nos céus, sim, para aquele que é comprometido com aqueles que pagam o preço pela sua salvação, pagam o preço por evangelizar, pagam o preço. A Bíblia está cheia de histórias. Se a gente vê lá no Antigo Testamento, quantos homens e mulheres de Deus morreram por causa do Evangelho. Hebreus 11 vai descrever um monte deles. Isaías que foi cerrado ao meio, João Batista que perdeu a sua cabeça, Pedro crucificado, Paulo, perdeu, também foi lá degolado, Tiago foi jogado para fora. Quantas coisas aconteceram? Porque eram homens comprometidos com Deus. A probabilidade de acontecer isso com a gente aqui no Brasil hoje é praticamente zero. E mesmo assim, muitas vezes nós negligenciamos o que Deus fez por nós. Ou negligenciamos a história de homens que morreram pela causa do Evangelho. O próprio Cristo morreu pela causa do Evangelho, porque Ele tinha um compromisso de vir a esse mundo e morrer por mim e por você, e Ele não deu para trás, Ele foi para cima, Ele foi e cumpriu a sua missão. E o que Ele requer de nós? Apenas o compromisso, o comprometimento. Então se levante, se posicione. Cabe a nós aqui, irmãos, nos posicionarmos, cumprirmos o ide do Senhor, e de fazer discípulos. E essa palavra, ela é tão linda, ela é tão fantástica, que a palavra de Deus está dizendo assim, enquanto vocês estão indo, façam discípulos. Enquanto você está trabalhando, testemunhe de Cristo. Enquanto você está estudando, testemunhe de Cristo. Enquanto você está no trânsito, no ônibus, no avião, aonde você estiver, testemunhe de Cristo. É isto que o Senhor está falando. Vão e façam discípulos. Cabe a nós fazermos discípulos, nos inspirarmos pelo Espírito Santo e inspirar outras pessoas, sermos discípulos e ajudarmos outros a serem discípulos de Cristo. O primeiro comprometido foi Jesus. Não se esqueçam disso. O primeiro comprometido foi Jesus. Eu conto sempre uma história que eu ouvi uma vez lá na igreja. A Trindade conversando, a Trindade batendo um papo, discutindo a criação do mundo, e aí alguém fala, mas e se o ser humano falhar? Aí Jesus fala, aí eu vou lá e resolvo a situação. Isto é comprometimento. Jesus veio ao mundo com uma missão, e Ele não hesitou, sofreu, chorou, suou gotas de sangue, mas Ele cumpriu a sua missão. Hoje nós estamos, casa boa, carro bom, dinheiro, talvez um pouco menos de dinheiro, mas a gente tem tudo, do bom e do melhor. Ninguém aqui passou fome ou frio esses tempos todos, tá certo? Mas muitas vezes negligenciamos a vida de Cristo em nós. Então é a nossa vez, é a nossa hora. A hora é esta, a hora chegou, igreja, de nos levantarmos, de nos posicionarmos para ganharmos Osasco para Jesus. Temos vaga garantida no céu. Esse é o compromisso dele para cada um de nós. E é interessante ver que no céu cabe todos nós. No céu cabe ainda seus amigos, aqueles que ainda não conhecem a Cristo, que estão esperando você ir lá falar de Jesus. No céu cabe ainda, tem vaga para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus vizinhos. Aqueles que ainda não conhecem Jesus estão esperando você falar. No céu ainda tem vaga para essa galera, e nós somos os responsáveis de levar Jesus Cristo a essas vidas. Cabe a mim e cabe a você. Esse é o privilégio que nós temos de sermos Cristos aqui na terra. Esse é o privilégio que nós temos aqui, de anunciar, de levar a boa nova. Outro dia foi pregado aqui, a boa nova mensagem de salvação. Cabe a mim e a você. E para que haja essa transformação no nosso município, no nosso estado, no nosso Brasil,
o Senhor está contando com a igreja. E a igreja sou eu e você. Se nós queremos ver a nossa família crescer, cabe a nós anunciarmos o Evangelho e termos o compromisso com o Senhor, termos um compromisso com a causa do Evangelho. E eu encerro com Apocalipse 21, 7. Aquele que vencer herdará todas essas coisas. Não pense você que o todas essas coisas está dizendo em carro, dinheiro, essas coisas não. Todas estas coisas é o que o Evangelho nos garante. A vida eterna em Cristo Jesus por toda a eternidade. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você.